minha cosmovisão, a morte não é o fim. Curti. Olá pessoal, esse é o Teoria da Inspiração, estamos de volta e esse é um Teoria da Inspiração todo especial porque a gente também foi impactado essa semana com a notícia do falecimento do Chadwick Boseman, o ator que dava vida ao personagem T'Challa nos cinemas, o Pantera Negra. E desde quando o filme do Pantera Negra estreou, eu sempre quis trazer aqui algumas observações sobre esse filme, trazer aqui algumas ponderações. O filme sempre me impactou, mas nunca aparecia um momento para essas falas. E essa semana a gente teve essa notícia triste. Morreu nos Estados Unidos, aos 43 anos, o ator Chadwick Boseman. O artista fazia um tratamento contra o câncer em segredo desde 2016. A morte precoce do ator Chadwick Boseman comoveu famosos e anônimos. Fãs do mundo todo continuam com as homenagens ao ator Chadwick Boseman. O intérprete de Pantera Negra morreu na última sexta-feira, aos 43 anos, vítima de um câncer no cólon. Poderia deixar de vir aqui e gravar então um vídeo que eu gostaria de gravar sobre Pantera Negra, mas fazendo aqui algumas observações que me levaram a pensar desses últimos dias por conta do falecimento de alguém tão jovem, de 43 anos, e eu gostaria então de falar hoje sobre Pantera Negra, uma teoria da inspiração especial. Você é um bom homem, com um bom coração. E é difícil para um bom homem ser um rei. O filme Pantera Negra é um filme muito forte, é um filme que traz muitas possibilidades, muitos pensamentos, mas eu queria gravar um vídeo especial focando em um aspecto do filme que me chamou muito a atenção, que faz parte de todo o caminhar do filme e que é o tema desse nosso vídeo de hoje. E a minha perspectiva é do e se? Esse é uma pergunta muito legal que a gente tem no coração, sempre que a gente pensa em possibilidades da vida da gente, o e se? Mas e se? E se? E o filme Pantera Negra é um filme sensacional nesse aspecto para mostrar a questão do e se. O filme é estruturado numa realidade desde o primeiro momento em que é introduzido a ideia de Wakanda, que foi introduzido lá no filme Vingadores, a Era de Ultron, quando Ulysses Klaue aparece pela primeira vez e fala de Wakanda, fala lá do Vibranium. Depois nós temos em Guerra Civil o personagem aparecendo novamente com o pai do T'Challa, e na sequência a gente tem então o filme do Pantera Negra. O filme do Pantera Negra então apresenta para nós o famoso país chamado Wakanda. O e se tá aí na questão de Wakanda, né? Porque o Wakanda é um país que conseguiu se manter escondido do restante do mundo. É um país que se manteve protegido do restante do mundo, mas que tem uma grande riqueza chamada Vibranium. E o Vibranium foi algo que, né, um minério que aquele país tem, que possui propriedades, que fez com que o Wakanda desenvolvesse vários aspectos, que envolvem tanto tecnologia, ciência, da saúde, em vários aspectos. O interessante de Wakanda também é a questão da cultura, do seu povo, dos vários povos ali que compõem aquele país. E a teoria da inspiração de hoje é pensando justamente nessa coisa que o Wakanda traz, que eu acho que é legal pensar, que o Wakanda é esse país que não foi colonizado, né? E o meu primeiro pensamento aqui sobre o e se, porque há algumas frases muito interessantes ali que acontecem ao longo do filme. Tem uma frase do Killmonger, quando ele está visitando um museu, e aí tem uma peça lá de Wakanda que está lá, que o pessoal do museu nem sabia que era de Wakanda, e aí ele pega e fala assim, olha, os seus colonizadores roubaram essa peça de nós. Então essa peça não é de vocês, essa peça é nossa, né? Ele como que requerendo algo que é do povo dele, né? E o filme gira em torno muito dessa perspectiva. Você reparou nisso? Wakanda é a idealização de um lugar
de como seria um país que não foi impactado pela colonização. E é inevitável quando você assiste Wakanda, você pega aquele país com aquela cultura, com aquela beleza, mas tão desenvolvido porque as riquezas deles não foram retiradas, e você lembra do continente africano como um todo, que foi atingido pela colonização. Você pensa no Brasil, nas riquezas nossas, na quantidade de riquezas que o nosso país teve, e isso tudo foi retirado, foi solapado, foi retirado de nós. A pergunta é, o que seria do Brasil se o Brasil fosse como que uma Wakanda, né? Tivesse sido protegido da colonização, e como que nós seríamos? E se não tivessem retirado as nossas riquezas naturais, minerais e as riquezas todas do nosso país ao longo de tantos e tantos anos? O que aconteceria no nosso país se não tivesse tão, e me perdoe a expressão, tão saqueado? O Wakanda me faz lembrar isso, né? E se a África, com a sua cultura tão bonita, não tivesse passado pelo que passou? E se o Brasil não tivesse passado pelo que ele passou? O que seria, né? E isso me leva ao segundo argumento, porque esse "se" me lembra também dessa perspectiva, porque a gente teve essa notícia que ninguém queria receber, a notícia que pegou todo mundo de cheio, porque o Chadwick Boseman é um ator muito carismático, inclusive muitas informações de que ele era um cristão autêntico, de que ele doou a herança dele, deixou parte da herança dele para a igreja na qual ele cresceu, mostrando vídeos dele falando, discursos falando sobre textos bíblicos. E a notícia que nos pegou dessa semana foi a notícia de a morte de alguém que conquistou corações, que ficou conhecido mundialmente pela sua superação, pela forma como ele trouxe vida a esse personagem dos quadrinhos. E aí fica essa coisa que me chamou muita atenção, porque essa semana eu me peguei pensando sobre um vídeo, na verdade um texto escrito pelo Michael B. Jordan, no qual ele, entre outras coisas, assim, eu queria ter tido mais tempo contigo. Na verdade, a realidade é que o personagem do T'Challa é um personagem dos quadrinhos que não morreu, mas o ator que a gente pegou e trouxe todo o nosso carisma, toda a nossa perspectiva sobre esse ator, ele não existe mais. E se fosse possível que não houvesse essa morte? E se essa morte não tivesse acontecido? Eu achei interessante a fala do Michael B. Jordan, porque aquela sensação, assim, sabe, de, poxa, eu queria ter tido mais tempo, eu queria ter tido mais oportunidades, eu queria ter abraçado. E se eu tivesse tido mais tempo? E se eu tivesse tido mais chance? Quando eu tô pensando no "e se" da colonização, e se o Brasil não tivesse sido colonizado, a pergunta é, o que é a realidade? A realidade é que a história que nós temos de fato e de verdade é que nós, países de terceiro mundo, seja o continente africano, seja o continente sul-americano, foram continentes impactados pela colonização, e essa é a verdade. A realidade é que nós fomos colonizados, né? É o que aconteceu. E da mesma forma que essa realidade é uma realidade que, quando a gente olha para o que é o real, e a gente sai daquilo que é o ideal para o real, da mesma forma, quando eu vejo a morte do Chadwick Boseman, ela me é uma lembrança, um apontamento de que essa vida, ela é uma vida que acaba. É uma lembrança de que existe uma coisa chamada morte. É uma lembrança de que isso é uma realidade que, por mais que a gente tente idealizar de que não acontece, ela acontece, e muitas vezes acontece de maneira a nos pegar de uma forma que impacta, que machuca, que nos causa profundo desconforto. E aí eu queria falar para vocês algumas coisas que eu fiquei pensando muito nesses dias acerca do Chadwick Boseman. E duas coisas me vêm à mente para falar aqui para você nessa teoria da inspiração especial. Não fique esperando o "e se", ou não fique no "e se". Se você tem alguém próximo a você, que você ama, que você valoriza, não espere essa pessoa ir embora para você demonstrar o quanto que essa pessoa foi importante para você. Fale enquanto essa pessoa está do seu lado, que ela é importante. Não espere o "e se". Pega a realidade de hoje e viva a realidade. E a segunda coisa que eu quero deixar aqui como mensagem dessa teoria da inspiração especial, pensando na questão do "e se", é que quando a gente tem a realidade da morte, quando a gente tem a realidade das lutas dessa vida, há uma esperança que essa não é uma idealização e ela não é uma coisa ilusória, que é a esperança que Jesus Cristo dá. Eu comecei esse vídeo falando, na minha cosmovisão, a morte não é o fim.
E é interessante que eu quero concluir esse vídeo falando que por que eu acredito que a morte não é o fim, porque eu estou fazendo referência àquela fala do T'Challa quando ele diz: na minha cultura a morte não é o fim. De fato, na minha cosmovisão a morte não é o fim, e essa é uma verdade absoluta para mim. Ela não é o fim porque eu acredito que existe alguém que venceu a morte e que nos dá esperança. E a esperança não é uma esperança idealizada, mas uma esperança real, uma esperança que não morre, uma esperança de eternidade em Jesus. Portanto, quando eu penso na questão do Chadwick Boseman, e eu vi muitos textos falando assim, olha, Pantera se encontrou com o leão, mas na verdade um servo, se ele realmente assim o era, eu espero que seja, ele se encontrou com seu Redentor. E essa é uma realidade que não é idealizada e não é um e si. Um dia todos nós vamos estar perante Jesus. Que você possa ter nele, encontrar nele e buscar nele a real esperança para o seu coração. Porque se tem uma coisa bonita sobre Jesus, é que ele venceu a morte. E todo aquele que nele crê, por ele, venceu a morte. Porque ele venceu a morte por nós. Então, eu queria deixar esse vídeo pensando aqui não no e si, porque Jesus veio, venceu a morte. E em Jesus eu consigo ter esperança de uma vida eterna. A morte, na minha cosmovisão, não é o fim, porque tem Jesus. E ela não precisa ser o seu fim, porque se você tiver Jesus, há esperança para a sua caminhada. E é isso que eu gostaria de deixar de reflexão, para a gente pensar sobre os ICs da vida. A vida é cheia de ICs, mas a realidade que nós temos precisa ser encarada, vivida e vencida. E em Jesus, a gente consegue a verdadeira vitória, a vitória que é eterna. Esse é o Teoria da Inspiração especial e eu queria terminar esse Teoria da Inspiração de maneira especial também, e a nossa homenagem aí ao Chadwick Boseman, que ficará para sempre lembrado como o Rei T'Challa do Pantera Negra, e portanto eu quero terminar fazendo uma referência que eu acho ela linda, que é uma referência que ficou no mundo inteiro e todos fizeram essa referência de reconhecimento do trabalho que foi feito, da arte e dos quadrinhos, né? Da cultura nerd, da cultura geek. E eu quero terminar essa teoria da inspiração dizendo: Wakanda Forever. Valeu!